Ele tem uma palavra abençoada para a sua vida nessa manhã. Deus te abençoe grandemente. Glória a Deus, vamos aplaudir a Deus. Trabalho excelente, com excelência, muito bom mesmo. Está ficando já assim uma marca dos nossos cultos, esses anúncios. Eu estou gostando, porque agora as pessoas prestam atenção, né, nos anúncios, muito bom mesmo. Queridos, dia 5 de julho, hoje, 2020, bem-vindo você que está nos assistindo online, talvez ao vivo, talvez mais tarde, talvez no nosso YouTube. E é comum na nossa igreja, durante o mês de julho, agosto, julho, junho, julho, nós darmos uma pausa nas séries, porque a nossa igreja é uma igreja de propósito, uma igreja que prega com séries, e falarmos aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração naqueles dias que estamos vivendo, né, na semana. E às vezes, não que as mensagens da série não sejam mensagens do Espírito, mas porque como elas já foram programadas, às vezes a gente quer falar outra coisa, mas a gente tem que seguir. Quantos estão me entendendo? Né? O programa que tínhamos elaborado. Então, quando é julho, assim, julho, junho, agosto, a gente dá uma pausa e tem uma oportunidade de falar. E eu dei a liberdade ao pastor Paulo, ele falou, pastor, eu sinto na congregação das 9h30 de fazer uma série. Eu falei, fica à vontade, querido. Eu sinto que aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, é um mês de liberdade para a gente falar aquilo que está nos nossos corações. E na segunda-feira, então, eu comecei a preparar essa mensagem. Uma mensagem que começou a arder no meu coração com tudo isso que está acontecendo e já nos acostumamos, já até parece que com tudo que está acontecendo. Mas isso não é normal. Quantos podem entender isso? Isso não é normal. Estão tentando nos doutrinar para um novo normal. Mas nós temos que entender que essas coisas tinham que acontecer. É um tempo diferente. Eu notei aqui que desses últimos dias, né, meses, algo terrível assolou o mundo, uma peste chamada Covid-19, e eu já nem estou mais vendo notícias, né? Se você está como eu também, bem-vindo ao clube. Porque todo dia surge até uma nova, já surgiu uma nova, concorrendo com essa. Aí veio, um lockdown, né, um shelter in place, fechou a gente em casas e a princípio parecia, e eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo ser um expert na área, estou falando da perspectiva que me cabe, como servo de Deus, como alguém que ama as Escrituras. Então, se eu falar alguma coisa e alguém falar, pastor, mas isso é as autoridades de saúde que diz que funciona, eu não estou aqui para discutir isso, não é a minha área. Mas veio um lockdown que não é algo normal, e que segundo eles iriam resolver os problemas, pelo menos para se preparar para enfrentar a enfermidade. E de certa forma ajudou bastante. Mas a gente está vendo que as coisas estão e continuam ainda muito mais tempo do que eles que diziam ser os espertos, diziam que ia resolver. Quantos estão me acompanhando? E se a gente não acordar, a gente vai passar o ano novo assim. Aí veio a limitação de várias coisas da nossa liberdade. Ontem a gente celebrou o 4 de julho nesse país, né? A nação que todos nós amamos e por isso estamos aqui. Uma nação livre, uma nação forte, uma nação poderosa, mas que ontem me fez pensar muito sobre isso. Ontem, você que está me assistindo, talvez você tirou um tempo não só para comer churrasco e gastar tempo com sua família. Aonde está a nossa liberdade? Como nação, como povo. Tem algo que eu vou falar mais com detalhe durante a minha mensagem, mas dia 1º de julho, quem acompanhou um decreto do governador nesse estado, para as igrejas, se você não se alarmou com aquilo, eu não sei mais o que vai te alarmar. Proibiu cantar nas igrejas. Pastor, mas nós fizemos, calma, eu vou explicar daqui a pouco. Porque chegou um tempo da gente se levantar. Vai juntando dinheiro para me tirar da cadeia. Começamos a ver desentendimento na sociedade, querido. De repente, e esse desentendimento vai muito mais do que cor, partido político, vai muito mais do que... Eu não gosto de chamar raça, tá? Por isso que eu falei cor, porque eu acho que só tem uma raça, a raça humana. E essa ideia que tento dizer a raça, não, é só uma raça. Todo mundo é igual, amém? E essa ideia que estão tentando inserir, que a gente é diferente, politicamente, ninguém pode mais pensar diferente, se torna inimigo. E a sociedade
sendo treinada e doutrinada a se odiar e não aceitar o diferente. As pessoas estão sendo doutrinadas a isso. Problemas econômicos em vários países, cenário político desestabilizado em várias nações, guerra cibernética, guerra de palavras, possíveis guerras realmente de ações militares. E nas igrejas, o que tenho visto? Preste atenção. Eu li um artigo e quando estávamos ainda todos em casa, sem termos esse pouquinho de pessoas que podem já estar nas igrejas, eu li um artigo que dizia que se as igrejas reabrirem, primeiro o artigo dizia o seguinte: as pessoas que estão em casa, 40% não estão assistindo os cultos online. 40%. Isso já me deixou assim, uau. Isso é um projeto para destruir a igreja. 40% é muita gente. E aí diz, das 60% das pessoas que estão assistindo, 48% não estão assistindo a sua igreja. Eu falei, pronto, fechamos a MP Church. As pessoas estão assistindo outra coisa, seguindo outras coisas. E eu falei, meu Deus, isso é muito sério. E o artigo dizia, quando reabrir, 30% das pessoas não vão voltar. Eu falei, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é para mudar o nosso coração. E aí, eu pensei, não, mas quem voltar vai voltar valendo por 10. É um fogo, é um ardor. E não se desarma aí, pode se desarmar um pouquinho? Estou falando com a igreja do Senhor, não estou falando com ninguém especial, ninguém individual, com a igreja, eu me incluo. Quando voltamos, eu senti uma apatia no ar, uma apatia, uma frieza. Eu falei, meu Deus, eu pensei que o primeiro culto as pessoas iam estar, com a vontade, com alegria, voltei para a casa do Senhor. As pessoas voltaram amordaçadas. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Os crentes esfriaram. E aí eu fiquei me perguntando, e é o tema da minha mensagem de hoje: serão esses os últimos dias? Serão esses os últimos dias? E eu sei que essa história de últimos dias já estão falando nisso há mais de 2000 anos. Eu sempre gosto de pensar, se estava perto há 2000 anos atrás, está mais perto hoje. Está muito mais perto. A verdade é que vários dos sinais que estão acontecendo, e alguns eu já mencionei, sempre ocorreram, e alguns dizem, pastor, mas hoje é mais intensificado esses sinais. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, possivelmente. Mas também pode ser pelo fato de termos acesso a informações mais rápido, e essas informações se espalharem, e você ter noção do que está acontecendo ao redor do mundo de forma mais rápida. Então, porque a notícia chega mais rápido, dá a entender que é mais rápido. E diga-se de passagem que a maioria das coisas que hoje temos recordes delas, elas não tinham há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Então se tomava notas. Acontecia numa determinada região e ninguém ficava sabendo. Então o data que a gente tem de muita coisa é muito recente. Então fica difícil de fazer uma análise de se terremotos sempre ocorreram, se guerras sempre ocorreram. Existiam guerras em determinados lugares que o mundo demorava a descobrir. Se você pega a história não tão longe, o que aconteceu na África há poucos anos atrás, extermínio, genocídio, e o mundo não sabia. Até que chegava um missionário, chegava alguém, descobria e propagava isso no Congo, em várias regiões, onde vários genocídios, na Angola, Cabinda, e coisas terríveis aconteceram. Mas sempre aconteceu. A ideia é que eu sei que sempre aconteceram. Mas eu pergunto, mas será esse o final dos tempos? Qual o sinal mais forte? E para mim, um dos sinais mais fortes, vamos lá para Mateus 24 agora, só para a gente dar uma olhada. Existem várias coisas que Jesus fala ali. E por isso que eu falei dos Cristos, quando eu entrei aqui em cima. Vários Cristos, mas o meu está vivo. Mateus 24, é Jesus falando a respeito dos sinais dos tempos. Lembra que o contexto dessa passagem, os discípulos e eles estavam caminhando próximo ao templo, possivelmente no Monte das Oliveiras. Eu estive lá, olhei, vi que realmente dá para ver onde é o monte, que hoje tem uma mesquita, mas antigamente tinha o monte, tinha o templo do Senhor no monte. E possivelmente os discípulos caminhando com Jesus, que era um lugar comum que eles sempre estavam, que é o Monte das Oliveiras, olharam e disseram, olha que beleza do templo. Olha a grandeza desse templo construído por Herodes,
Isso que era uma das maravilhas realmente de então. A porta, né, era algo fenomenal, com uma videira bem grande. O teto brilhava como ouro e as pessoas não podiam olhar para o templo por causa do brilho do sol sobre ele. Então, era algo lindo. E Jesus, né, claro, entende, porque os discípulos não estavam ali se gabando do templo, eles estavam dizendo: olha, Senhor, fizemos para honrar o Senhor e guardamos este lugar, é o lugar onde guardávamos a tua vinda. E Jesus dá uma triste notícia para eles, né? Eu digo a vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo vai cair, esse templo vai ser destruído. E eles fazem aquelas perguntas que muitos não entendem o capítulo 24 de Mateus por causa dessa pergunta. Eles dizem, diz-nos, verso 3, quando aconteceram essas coisas, que tem a ver com a destruição do templo. E qual será o sinal da tua vinda? Que é uma outra pergunta que eles aproveitam e fazem já. E do fim dos tempos. Então, Mateus 24, Jesus vai responder essas três perguntas. A destruição do templo, que é algo que já ocorreu no ano 70, e todo mundo que conhece de história sabe disso. Mas ele também insere ali essas outras duas perguntas: a sua volta e o final dos tempos. E aí ele fala a respeito de alguns sinais, respondendo então aos discípulos, verso 4, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E ele vai falar isso várias vezes nesse capítulo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Verso 7, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. E Jesus está fazendo uma alegoria a uma mulher que está para entrar em trabalho de parto. Ou seja, quando o Moisés está no hospital com Kátia, aguardando a vinda de seu filho, quando o baby está chegando, as dores, né, aumentam e são intensificadas por um tempo curto. Então, verso 9, eles o entregarão para serem perseguidos. Preste atenção. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados. Uau! Por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E aí chama a atenção esse verso, devido ao aumento da iniquidade, da maldade, o amor de muitos esfriará. Eu tenho projetado para você, Mateus 24, 2, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu me fiz essa pergunta várias vezes essa semana, Senhor, será esse o fim? Quando eu li dia 1º de julho, o governador da Califórnia assinando um decreto dizendo que não podemos mais cantar nas igrejas. E há um poder tremendo na adoração. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. É claro que as evidências que são usadas de acordo com eles é porque a gente expele partículas, gotículas, quando a gente canta. Mas eu perguntei, essa é a minha pergunta, tá? Perguntar não ofende. E por que da máscara então? Se a máscara não protege as partículas, por que eu tenho que usar máscara? Daqui um dia vão proibir a gente pregar também, porque sai partículas. Querido, se você não está entendendo o que está acontecendo, é hora de acordar. É hora de acordar. Eu sei que Romanos 13 diz que nós devemos obedecer às autoridades. Mas abra comigo, por favor, Atos capítulo 5. Porque há um momento que você precisa de fazer uma escolha. Eu fiz a minha. Atos 5, 9. Quando Pedro foi confrontado a respeito de pregar ou não a respeito do Senhor. No verso 29, Pedro e os outros apóstolos, graças a Deus ele não estava sozinho, e eu sei que eu não vou estar sozinho nisso. Responderam, é preciso obedecer antes a Deus
do que aos homens. Eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Por que, pastor? Mas adorar, a gente pode adorar e ser ignorância. Eu tenho alguns amigos pastores que a gente conversou muito sobre isso essa semana. Pastor, a gente pode adorar em casa, a gente pode adorar em silêncio, a gente pode adorar de joelho, a gente pode adorar erguendo as mãos, a gente não precisa de cantar. Eu falei, concordo. Mas aí eu preciso de mudar o Salmo 150. Vamos lá para o Salmo 150. Estou abrindo meu coração com você hoje. Salmo 150. O último salmo. Olha como o último salmo termina. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem em seu magnífico firmamento. Louve-no pelos seus feitos poderosos. Louve-no segundo a imensidão de sua grandeza. Aí diz, louve-no com um som de trombeta. Se você estivesse na bateria ainda, eu ia falar, bate esse negócio aí, por favor. Louve-no com a lira e com a harpa. Louve-no com tamborins e danças. Louve-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louve-nos com símbolos sonoros. Louve-nos com símbolos ressoantes. Amém, podemos louvar com tudo isso. Mas aí tem a última parte que a gente não pode esquecer. O que está escrito na sua? Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você está vivo? Então você tem que louvar. Eu sei que isso vai criar um debate enorme, mas eu falei assim, Deus, esse é o tempo da igreja. Será que não é por um tempo como esse, eu dizia, que o Senhor nos chamou? Lembra que eu disse que o meu ministério seria um ministério de guerra? E Deus me falou. Deus falou, o seu tempo é de Josué, é guerra. Só que eu não esperava que ia ser tão rápido. Eu falei, Senhor, esse é o tempo da igreja se levantar, da igreja se posicionar. Vai ter um custo, a gente vai pagar o preço. Alguns de nós vamos ser, vamos lá para Mateus de novo, odiados, perseguidos, condenados, odiados por muitos. Porque muitos vão dizer, vocês são ignorantes, vocês não estão pensando nos outros, só em vocês. Vocês não estão pensando para Jesus pensaria. Eu já fui criticado disso com outros pastores que eu amo. Eu falei, queridos, vocês não estão entendendo. Se você silenciar-se agora, a ideia que o Espírito Santo me deu é, dê um índio que eles vão tomar uma milha. Se você der um índio agora, eles vão tomar uma milha. Esse é o ponto agora. Esse é o momento. E eu me perguntava assim, o que vamos fazer? Eu falei, claro, vamos continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Mas o Espírito Santo me deu essa passagem, Romanos capítulo 12, verso 11. Eu vou ter que correr para a gente terminar essa mensagem, tem projetado. Paulo dizendo à igreja de Romanos, o Espírito me deu esse texto. O que eu faço agora, Senhor, nesse tempo? O Espírito Santo disse, nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Vamos repetir isso junto? Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Essa foi a escolha que eu fiz. O que eu vou fazer nesses dias? Eu vou ser zeloso. Primeira coisa, zelo. Zelo é ter cuidado, é ter responsabilidade, é ter diligência. Nós precisamos da igreja zelosa, querido. Nós precisamos de pessoas zelosas. Almeida diz, não sejam vagarosos no seu cuidado. Há uma demonstração clara que nós, como igreja, crentes, temos que ser zelosos, cuidadosos, criteriosos. Uma boa igreja é uma igreja zelosa. Que tipo de zelo? Zelo pela sã doutrina. Nós precisamos ser uma igreja zelosa pela sã doutrina, pela palavra. Quem dita a nossa regra é a palavra. E a Constituição desse país nos garante isso, nós temos o direito. Eu não quero entrar muito nessa questão política, mas de vez em quando a gente tem que falar. Na Califórnia já nos tiraram o segundo amendment. Já foi tirado. Qualquer outro estado você tem os direitos que aqui você não tem. Agora estão tentando tirar o primeiro. Então assim, se a gente não acordar, bem pronto, e agora as coisas estão andando tão rápido, questão de meses, dias, a gente está sendo levado para um matadouro. Zelo pela doutrina, zelo pelo nosso testemunho, zelo pela nossa igreja, zelo
pelas coisas do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja zelosa, nunca nos falte zelo, queridos. E ele continua, sejam fervorosos no Espírito. Nunca houve um tempo que a igreja precisa ser mais fervorosa do que agora. Nunca existiu um tempo que os crentes precisam ser mais fervorosos que agora. Eu falo com você que está em casa, chega, é tempo de buscar fervor no Senhor. As pessoas estão como Laodiceia, mornas, espiritualmente falando, mornas. Não oram, não buscam a Deus. Manter o calor eu sei que é difícil, queridos, mas é necessário. Está em todo lugar na Bíblia que nós devemos ser fervorosos. A palavra fervoroso aí significa o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit. Momento que a água, não é, eu estou 98, pastor, não, mas não é ainda, falta um pouco. Eu estou 90, está quentinho, não, mas é mais, porque é um perigo de a gente ficar morno. E você sabe o que acontece com pessoas mornas. Laodiceia era uma igreja morna. E nesses dias precisamos ser uma igreja fervorosa. Como manter o nosso fervor? Claro, oração. Oração mantém o fervor no coração do crente. É por isso que eu acho que o Espírito Santo colocou no nosso coração dos dias 13 a 17, convocar a igreja. Olha, foi o tema que Deus nos deu. Essas coisas são tão coincidências. Que venha o teu reino, que venha o teu reino. O Espírito Santo falou conosco no Staff Meeting, chama a minha igreja para orar. E o tema é, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Nós precisamos de ser uma igreja fervorosa. Segundo, como manter o fervor? Preste atenção, adorando a Deus. E eles querem tirar a nossa adoração. Querem proibir a gente de adorar. Pastor, o senhor é muito ignorante, pode adorar de outro jeito, eu sei, mas eu gosto de adorar cantando. E aí? Como é que faz? Eu adoro a Deus cantando. Você gosta de olhar, chorar? Eu também de vez em quando, mas geralmente cantando. Eu amo honrar o meu Deus cantando, falando, expressando o meu amor por Ele através. Que canção linda que a gente acabou de entoar. Porque Ele vive. Sério, eu estava me perguntando. Eu não sou cantor, eu sou um péssimo cantor. Péssimo. Então não riam de mim. Digamos que eu estou aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Peraí, que diferença que houve? Eu cantando e eu falando. Você está entendendo? Não pode sing, não pode cantar. Por quê? Porque o louvor incomoda. O louvor incomoda. Se você falar, partícula também sai. Mas esse é o próximo step, believe me. Não converse mais. Descobriu que se conversar, vai todo mundo aprender agora uma outra linguagem, né? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Eu sei que a questão é séria, eu sei que há pessoas morrendo, eu sei que é uma questão muito séria, a gente precisa tomar todo o cuidado, mas aí a gente tem que entender até que ponto, aonde as coisas... Vamos entrar um pouquinho nisso. Por que nos protestos não falaram nada? Por que as pessoas têm o direito de ir para o protesto e eu sou de acordo com o protesto? Por quê? Porque eu não vi nenhuma lei dizendo, não pode protestar. Porque quando você grita lá, mas lá está no ar livre. Queridos, não é bem isso não. Lá tinham pessoas muito mais próximas do que 6 feet uma da outra. É muito mais do que isso, é uma perseguição clara contra a igreja. E se você não está vendo isso, I'm so sorry. Meu amigo pastor, meu amigo crente, I'm so sorry. Eu vejo Mateus 24 acontecendo diante dos nossos olhos. Esse é um tempo para a gente buscar o Senhor, ser fervoroso no Espírito, buscá-lo através da palavra. Então, como ser fervoroso? Orando, adorando, buscando através da palavra. E por último, servindo a Ele. Sirvam ao Senhor, disse Paulo. Nosso propósito é exaltá-lo, é engrandecer o nome dEle, é servir a Ele. A gente nasceu para isso. Quanto tempo a gente tem de vida? Não sei. Mas que sejam uns anos servindo ao Senhor.
Sabe, quando a gente é jovem, a gente não pensa nisso. E a gente acha que a gente tem muito tempo. A gente acha que a gente vai fazer isso e aquilo. Mas Mateus 24 está aberto para você aí, se você está usando a sua Bíblia. Olha o que ele diz aqui. Jesus é tremendo. Verso 33. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, senão somente o Pai. Aí ele diz algo muito interessante. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus já está respondendo aquela outra pergunta. Sinais do fim dos tempos e a sua vinda. E os sinais do fim dos tempos antecedem a sua vinda. Tem pessoas que não vão acordar com os sinais, preste atenção. Ele diz aqui, olhai para a videira. Ele diz assim, verso 32, volta um pouquinho. Aprendam com a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas as coisas, saibam que está próximo. Está próximo às portas, ou seja, está para acontecer. Os sinais estão aí, as pessoas estão, não, é natural, não, é comum, não está. Acorda. Diga bem alto, acorda. Acorda. É tempo da igreja acordar, é tempo de deixar de ser religioso, é tempo de deixar de simplesmente fazer as coisas no automático, no piloto, é tempo de buscar a Deus e servir a Ele. Deus chamou talvez para isso. Deus falou comigo essa semana através da rainha Esther. E quando Mardoqueu chegou para ela e disse assim, preste atenção você que acha que você vai escapar de tudo isso que está para acontecer. Eu sei que é outro contexto. Se você não se levantar agora, Mardoqueu diz para ela, não pense você, por você ser rainha, que você vai escapar. Mas, pode ser que foi por um tempo como esse que Deus te chamou. Se posicione. E ela teve que se posicionar, arriscando a vida dela, arriscando perder o seu lugar. E Deus honrou ela, queridos. Eu tenho certeza do que eu estou te falando no meu espírito. Se nós nos calarmos, eles vão nos fechar. Mas se a gente se posicionar, se a gente se levantar, primeiro orando, primeiro nosso revestimento vem do Senhor. Nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. Se a gente começar a buscar o Senhor em oração, clamar a Deus, dizer ao Senhor que Ele é Deus nas nossas vidas e ninguém vai ditar para nós o que devemos fazer, o Espírito Santo vai ser derramado e um grande avivamento. Eu vi uma visão ontem de um pastor que sonhou sobre isso, eu achei tremenda. E na hora que ele começou a compartilhar a visão, eu achei que era algo maligno que estava por vir. Ele falou assim, olha queridos, eu vi algo rachando a Califórnia, de cima a baixo. Eu falei, Jesus, só falta esse terremoto maligno chegar agora e acabou tudo. Mas ele falou assim, mas era um rio de águas vivas que descia do norte ao sul. E esse rio cortava a Califórnia de norte a sul. E era o rio de Deus, queridos, e um grande avivamento veio. Mas se a igreja se calar, esse avivamento não vai vir. Se a igreja ceder agora, esse avivamento não vai chegar. Muitos serão perseguidos, lançados à prisão, odiados por muitos. Mas esse é o preço que nós vamos pagar para ser a igreja que o Senhor quer que a gente seja, refinada pelo fogo. Essa semana eu falava com a minha esposa de tudo isso. Falei, amor, você vai fazer isso? Eu falei, amor, imagina daqui a uns anos o Senhor Jesus nos permitir ser preso. E a gente, como aquele pastor que veio do Vietnã, falar, eu fui preso. Viu a alegria dele? Eu fui preso por causa do Senhor. Você preso porque você nos calou diante da besta. Porque você disse, não, mais vale servir a Deus do que servir aos homens. Faz um favor, entra na prisão cantando, só para dar glória ao Senhor. Porque lá em Atos 16 diz que enquanto eles cantavam e louvavam, cantar e louvar ao Senhor, liberta. As correntes caíram. E eles foram libertos, Paulo e Silas. Então a gente vai continuar servindo ao Senhor. Toda vez que nós obedecemos a Deus, Deus entra em ação.
Sadraque, Mesaque e Abednego, não pode. Se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Sabe qual foi a resposta dele? O nosso Deus, Ele somente deve ser adorado. E sabe de uma coisa? Eu não vou curvar, não. E se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Mas se Ele não quiser, Ele está me esperando do outro lado da fornalha. Amém? Ele está me esperando do outro lado da fornalha. Eu vou entrar nessa fornalha como quer que Deus queira. Vai acontecer. E se Ele livrar a gente, amém. Se não livrar, continuaremos servindo ao Senhor. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que grandes perseguições vão começar agora. Mas esse é o tempo da figueira ser sacudida, dos ramos que precisam cair, da poda que precisa ser feita, ser podada, mas que grandes frutos comecem a aparecer na sua vida e na minha. Amém? Esse é um tempo de servirmos ao Senhor. De que forma você está servindo a Deus? Pergunte a você agora, você que está me assistindo. Como é que você está servindo a Deus? Pare para pensar. Muitos estão no estágio simplesmente de vir ser servido, mas não servem. Mas o Espírito Santo está nos chamando. Eu creio que o Espírito Santo me deu essa palavra. Zelo, fervor e serviço. Zelo, fervor e serviço. É tempo da igreja ser zelosa, é tempo da igreja ser fervorosa e é tempo da igreja servir ao Senhor. Não tem outra saída para esse tempo que a gente está vivendo. Conclusão, pode ser que muitos estão aí perdidos, sem interesse. E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te sacudir, para mexer com você, para que você volte a borbulhar, para que você volte a sentir o fervor do Senhor sobre a tua vida, para que você volte a entender que nessa vida não tem outro caminho. A gente veio aqui por um curto e breve tempo e vamos fazer escolhas. O que você vai fazer da sua vida? O que você vai galgar para você? O que você vai ganhar? Qual é o seu projeto de vida? Terminar a carreira, né? Comprei isso, tive aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Ou você vai poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei minha fé. Terça-feira eu fiz, sábado passado eu fiz um casamento e terça eu fiz um velório. E eu vi a diferença que a vida nos traz, as surpresas, né? Momentos, pessoas começando a vida juntas e eu encerrando a vida. E esses momentos são momentos de reflexão que a gente tem. A pessoa que eu estava fazendo o velório dela, minha idade, 48 anos de idade. Eu falei, que possam ser os meus melhores anos, porque eu servi ao Senhor, porque eu escolhi servir ao Senhor, até o último dia da minha vida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, você que está em casa. O Espírito Santo te trouxe até aqui, te trouxe para ouvir essa palavra. São dias difíceis que a gente vive, queridos. São dias muito difíceis. E eu creio que essas palavras que Paulo nos deu, em Romanos 12:11, precisam ser aplicadas agora. Precisamos ser zelosos quanto às coisas do Senhor. Precisamos ser fervorosos e precisamos servi-lo como nunca servimos antes. Eu oro que o Espírito Santo possa marcar a sua vida hoje, que hoje você decida, a partir de agora, a mudar, fazer uma reviravolta na sua vida, porque esse é um tempo da igreja se posicionar. Você, a igreja é você. Eu não sou a igreja, você é a igreja. Porque se eles vierem silenciarem os pastores, levarem, a igreja vai continuar? E se não tiver mais pastor, a igreja vai continuar? E se todos os pastores se posicionarem, a igreja vai continuar? Porque você é a igreja. E você precisa se posicionar. Você precisa escolher de que lado agora. Você vai, pastor, a questão de saúde. Eu sei, eu entendo tudo isso. Eu não estou dizendo que não é real. Mas o que estão nos pedindo, somente a igreja, você não está vendo the whole picture. Você não está vendo tudo. É uma perseguição clara que a gente vê aqui em Mateus 24. Clara. Então precisamos de, nesse momento, buscar a Deus, estar próximo do Senhor. Eu oro que o Espírito Santo possa falar com você
E que nesse dia algo aconteça dentro de você, que você decida, chega. Você é a igreja que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. Nós temos mais algo ainda para fazer antes de eu despedir vocês que estão em casa. Nós temos a nossa oferta de missões. Uma vez por mês nós precisamos de apoiar os nossos missionários. Queridos, eles estão vivendo exatamente o que nós estamos começando a viver. Muitos deles estão em países onde perseguição já acontece há anos, onde proibições e restrições já acontecem há anos. Eu não me lembro, nesse ano nós não estamos apoiando ele mais, de um missionário que estava na Rússia, que eu não podia trocar e-mail com ele. Nada relacionado a cristianismo, nada. Porque se pegasse o e-mail, ele corria o risco de ser preso. Mas ele estava lá pregando. E eu falo assim porque essa novidade para nós de uma perseguição leve e momentânea, pequena comparada com muitos países desses missionários, eles precisam ser honrados, eles precisam que você ore por eles constantemente. Nós temos várias pessoas que nós apoiamos ao redor do mundo, pessoas que estão em lugares remotos, lugares muito pobres, lugares de perseguição, e eles precisam das nossas orações e do nosso apoio financeiro. E eu te agradeço, você que tem nos apoiado, você que tem estado fielmente apoiando os missionários, com oração, enviando o seu constante a sua oferta, e também quando pode estar presente para dizer a eles, você não está sozinho. Que Deus te abençoe realmente. Você pode fazer agora através do aplicativo, os diáconos vão também passar aqui para a igreja, e depois eu vou terminar encerrando, orando por você, abençoando o seu dia, e vou terminar com a igreja aqui fazendo um apelo. Não vai dar tempo de me fazer online por causa do tempo, mas por favor, não se esqueça de fazer agora a sua oferta missionária. E se você quer entrar em contato conosco, entre através do nosso e-mail info@mpchurch.us. Isso é uma forma de você saber como a gente pode te servir, como podemos realmente ser de bênção para a sua vida. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém?